A minha irmã levantou-se durante o jantar de família e disse: estou grávida do bebê do marido dela. Fiquei paralisada. Os meus pais olharam em choque. Sorri e disse: estou tão feliz por vocês os dois. 9 meses depois, o teste de ADN revelou algo que destruiu por completo a nossa família. O bolo de chocolate ainda estava quente no meu garfo quando a minha irmã empurrou a cadeira para trás. O som a arrastar no chão de madeira fez com que todos levantassem os olhos dos seus pratos de sobremesa. Ela ficou ali por um momento, o cardigan ligeiramente amarrotado, as mãos a tremer só o suficiente para eu notar. A sala de jantar ficou em silêncio, exceto pelo leve zumbido do ar-condicionado acima de nós. Tenho algo para dizer a todos, disse ela, com aquele tom familiar que usava sempre que estava prestes a dar uma notícia importante. Lembro-me de pensar que talvez anunciasse um novo emprego, ou talvez que finalmente ia sair da casa dos nossos pais. Aos 26 anos, andava meses a falar de arranjar o seu próprio apartamento. A minha mãe pousou a colher e sorriu de forma encorajadora. O que é, querida? O meu pai inclinou-se ligeiramente para frente, os óculos de leitura a refletirem a luz quente do candeeiro. Até a minha sogra, que normalmente se mantinha reservada nestes encontros de família, virou a sua atenção para minha irmã com verdadeiro interesse. Estou grávida, anunciou ela, e a sala explodiu em felicitações antes que alguém percebesse o que vinha a seguir. A minha mãe bateu palmas. O rosto do meu pai iluminou-se, mas então a minha irmã levantou a mão e algo na sua expressão fez todos congelar. O bebê é do marido dela. Antes de continuarmos com esta revelação chocante da família, quero agradecer por estares aqui. Se acreditas que a verdade importa mais do que manter a paz, considera subscrever. É grátis e ajuda-nos a chegar a mais mulheres que enfrentam traições. Agora, vamos ver como isto se desenrola. As palavras ficaram no ar como fumo. Senti o meu aperto afrouxar no pequeno garfo de sobremesa que segurava nas mãos. O chocolate de repente pareceu demasiado intenso, demasiado doce. O meu garfo bateu no prato, mas o som pareceu vir de muito longe. A boca da minha mãe abriu-se ligeiramente, mas não saíram palavras. Ela olhou da minha irmã para mim, depois para o meu marido como se tentasse resolver um puzzle com peças em falta. A expressão do meu pai endureceu, o maxilar a ficar tenso da forma como ficava sempre que tentava controlar a raiva. O meu marido finalmente levantou os olhos do prato, mas os seus olhos encontraram o rosto da minha irmã em vez do meu. Havia algo ali, algo que eu não conseguia nomear, mas que reconheci imediatamente. Não era surpresa, nem negação, apenas uma aceitação silenciosa que fez o meu peito apertar. David, sussurrou a minha mãe, usando o nome do meu marido como uma pergunta. É verdade? Ele acenou com a cabeça uma vez, quase imperceptível, o olhar a cair novamente sobre a mesa. Os seus dedos tamborilaram na superfície de madeira, um hábito que desenvolveu sempre que se sentia encurralado em reuniões de trabalho. Vi-o fazer isso centenas de vezes, mas nunca por algo que me envolvesse. A reação da minha sogra surpreendeu-me mais. Enquanto todos os outros ficaram paralisados de choque, ela recostou-se na cadeira com algo que quase parecia alívio. Finalmente, disse ela, com a voz suave mas clara. Já começava a pensar que nunca seria avó. A maneira casual como disse isso, como se a gravidez da minha irmã fosse um presente que ela esperava há muito tempo, fez com que algo frio se instalasse no meu estômago. Nenhuma vez olhou para mim. Nenhuma vez reconheceu que esta criança iria nascer de uma traição, da destruição do casamento do seu filho. A minha irmã olhou para mim então, e vi algo nos seus olhos que nunca tinha visto antes. Não era culpa, nem pedido de desculpas, era algo que parecia quase vitória. Ela sempre foi a mais bonita, a que atraía atenções sem esforço. Mas isto parecia diferente. Isto parecia deliberado. Há quanto tempo? Perguntou meu pai, com a voz cuidadosamente controlada. 3 meses, respondeu ela, a mão movendo-se instintivamente para a barriga ainda lisa. Não foi planeado, mas estamos felizes. Nós. As palavras doeram mais do que tudo o resto junto. Ela já tinha criado uma unidade, uma família que não me incluía. O meu marido e a minha irmã tinham se tornado nós. Enquanto eu estava sentada à mesma mesa, invisível, a minha mãe finalmente encontrou a sua voz. Jéssica, como pudeste? Começou ela, mas a minha irmã interrompeu-a. Mãe,
O amor não segue regras. Às vezes estas coisas simplesmente acontecem. Amor. Ele chamou-lhe amor. Como se essa palavra pudesse de alguma forma tornar o adultério aceitável. Como se pudesse apagar o facto de ela ter destruído sistematicamente o casamento da própria irmã e sentir orgulho nisso. Percebi que todos estavam à espera que eu reagisse, que gritasse, que chorasse, que atirasse algo. O silêncio prolongou-se, tornando-se desconfortável para todos, exceto para mim. Naquele momento, senti-me estranhamente calma, como se estivesse a assistir a esta cena acontecer com outra pessoa. Depois sorri. Não era um sorriso genuíno, mas era perfeito, educado, composto. O tipo de sorriso que aperfeiçoei em situações sociais quando precisava esconder o que realmente estava a pensar. Vi a expressão confiante da minha irmã vacilar ligeiramente. Confusão a passar-lhe pelo rosto. Parabéns, disse eu, com a voz firme. Estou tão feliz por vocês os dois. A minha mãe olhou para mim como se eu tivesse falado noutra língua. As sobrancelhas do meu pai franziram-se com preocupação. Até o meu marido olhou para cima, provavelmente a esperar raiva ou lágrimas. Mas eu continuei a sorrir. Mantive as mãos pousadas no colo, mantive a voz serena. Para quando é? A minha irmã piscou os olhos, claramente surpreendida com a minha reação. Dezembro, disse ela, hesitante. Um bebê de inverno. Que maravilha! Peguei novamente no garfo e dei outra dentada no bolo como se estivéssemos a falar do tempo. Vais continuar a trabalhar na clínica? A conversa avançou aos tropeções a partir daí, estranha e forçada. A minha mãe tentou preencher o silêncio com perguntas práticas sobre médicos e cuidados pré-natais. O meu pai escondeu-se atrás da sua chávena de café. A minha sogra começou a falar sobre nomes de bebés e decoração do quarto. Durante tudo isso, mantive a minha compostura. Fiz perguntas adequadas, fiz comentários de apoio, e agi como a cunhada perfeita. Mas por dentro, algo fundamental tinha mudado. A mulher que entrou neste jantar com esperança de se reconectar com o marido já não existia. No seu lugar, estava outra pessoa por completo. Alguém que entendia que lágrimas e raiva só lhes dariam o que esperavam. Alguém que sabia que a melhor vingança nem sempre é imediata ou óbvia. Alguém que aprendeu, no espaço de uma única sobremesa, que às vezes a resposta mais poderosa é nenhuma resposta. À medida que a noite se aproximava do fim e todos se preparavam para sair, abracei a minha irmã para me despedir. Ela estava tensa nos meus braços, ainda incerta quanto à minha reação. Obrigada, sussurrei-lhe ao ouvido, apenas alto o suficiente para ela ouvir, por me mostrares exatamente quem és. Ela afastou-se, procurando no meu rosto algum significado. Mas eu já me estava a virar. A verdadeira conversa viria depois. Muito depois, quando eu estivesse pronta e quando fosse mais importante. Nessa noite, deitada na cama, ouvindo a respiração cuidadosa do meu marido ao meu lado. Eu seria paciente. O bolo de chocolate estava delicioso, mas seria a última coisa doce que provaria por muito tempo. A partir de agora, tudo teria o amargo sabor da traição, e usaria esse amargor para alimentar algo que eles nunca viriam a chegar. O meu sorriso no escuro já não era educado. Era estratégico. Os primeiros 3 dias passaram sem uma única chamada. Continuava a verificar o telemóvel, à espera que alguém me contactasse para perguntar como estava depois da revelação do jantar. Mas o ecrã continuava escuro. Os meus pais, que normalmente ligavam todos os dias só para conversar, de repente ficaram em silêncio. A minha amiga mais próxima, a Sara, que normalmente me enviava mensagens aleatórias ao longo do dia, parecia ter se esquecido que eu existia. O David começou a sair para o trabalho 1 hora mais cedo do que o habitual. Tomava banho em silêncio, vestia-se no closet e saía enquanto eu fingia estar a dormir. Quando regressava a casa, era sempre depois das 21 horas com alguma desculpa sobre reuniões com clientes ou papelada. Aquecia as sobras, comia de pé ao balcão da cozinha e murmurava algo sobre estar cansado antes de desaparecer para o quarto de hóspedes. Na terceira noite, ouviu ao telefone através da parede fina. A voz dele era suave, cuidadosa, como costumava ser comigo quando namorávamos. Como te sentes hoje? Perguntou alguém. Lembraste-te de tomar as vitaminas? A ternura no tom dele fez o meu estômago dar voltas. Nunca me perguntou por vitaminas,
Nem sequer quando tive gripe no inverno passado. A Jéssica ligava-lhe todas as manhãs às 7h30 em ponto. Eu sabia porque o telemóvel vibrava na mesa de cabeceira e eu via o nome dela iluminar o ecrã. Ele agarrava nele rapidamente e saía para a varanda para ter privacidade. Através das portas de vidro, via-o andar de um lado para o outro, por vezes a rir com algo que ela dizia. Uma vez viu tocar no peito, onde fica o coração, um gesto tão íntimo que parecia que estava a ver algo que não devia. A minha sogra apareceu na quinta-feira com sacos do Target. Não bateu a porta, usou a sua chave suplente e chamou alegremente ao entrar. Encontrei as roupinhas mais adoráveis, anunciou ela, espalhando roupas minúsculas pela minha mesa de centro, babigros amarelos com patinhos desenhados, um casaquinho minúsculo com botinhas a condizer, uma manta macia com ursos bordados nas bordas. Não é precioso? Disse ela com ternura, segurando um pijaminha tamanho recém-nascido. Não resisti. O bebê vai precisar de tantas coisas. Falava da gravidez como se fosse uma celebração familiar, não a destruição do casamento do filho. O entusiasmo dela parecia genuíno, sem sombra de vergonha ou culpa. Na cabeça dela, a Jéssica estava a dar-lhe aquilo que eu tinha falhado em dar. Um neto, um legado, um propósito. Já comecei a transformar o quarto de hóspedes lá em cima, continuou ela, dobrando a roupa com precisão experiente. O David disse que vocês os dois não estavam a usar para nada importante de qualquer forma. Vai ser um quarto perfeito para o bebê quando ele chegar. A forma casual como me apagou da equação magoou mais do que esperava. Os meus materiais de pintura viviam naquele quarto. O meu cavalete, as minhas telas, a pintura em que andava a trabalhar há meses. Mas aparentemente o meu espaço criativo não era suficientemente importante para ser preservado. Via organizar as roupas de bebê em montinhos arrumados. Os seus movimentos eficientes e determinados. Ela já tinha redesenhado mentalmente a minha casa, planeado meu futuro, e apagado-me por completo da história. Eu era apenas um detalhe inconveniente, algo a contornar em vez de considerar. Já pensaste em voltar a viver com os teus pais? Perguntou de repente, sem levantar os olhos da sua arrumação. Talvez fosse mais fácil para todos os envolvidos. Menos constrangedor, sabes? A sugestão atingiu-me como água gelada. Ela queria que eu desaparecesse. Não apenas emocionalmente distante ou a aceitar a situação, mas fisicamente removida da equação. No mundo perfeito dela, o David e a Jéssica criariam um filho na minha casa, rodeados pelos meus móveis, a dormir na minha cama. Pedi licença e subi as escadas, deixando-a com a sua exibição de compras. Na casa de banho, salpiquei o rosto com água fria e encarei o meu reflexo. A mulher que me devolvia o olhar parecia mais pequena, de certa forma desvanecida nas extremidades. Quando é que me tornei tão fácil de descartar? Nessa noite, decidi testar algo. Preparei o jantar favorito do David. Salmão grelhado com manteiga de limão, espargos assados e puré de batata com alho. Pus a mesa com a porcelana do nosso casamento, acendi velas, e até vesti o vestido que ele me ofereceu no nosso primeiro aniversário. Ele entrou às 21h15, viu o ambiente e parou. O que é isto tudo? Pensei que podíamos conversar, disse eu, mantendo a voz neutra. Sobre tudo, sobre nós. Ele mexeu-se desconfortável, verificando o telemóvel 2 vezes durante a minha frase. Ouve, Sarah, estou mesmo cansado esta noite. Fica para outra. Sarah, chamou-me Sarah, o nome da minha amiga. A mesma amiga que não me contactava desde o jantar. A mesma amiga que, percebi de repente, andava estranhamente calada sobre os meus problemas conjugais ultimamente. Chamaste-me Sarah? Perguntei. O rosto dele corou. Não, eu disse, queria dizer. Gaguejou, depois desistiu. Vou me deitar. Depois que ele saiu, fiquei sozinha à mesa cuidadosamente posta, a olhar para a comida intocada. As velas arderam até o fim enquanto eu processava o que acabava de acontecer. Não era só a Jéssica. A Sarah também estava envolvida. O meu marido estava a gerir múltiplas relações enquanto eu brincava a casinha com a roupa suja dele. Apaguei as velas e comecei a arrumar a mesa. Na cozinha, ao raspar o salmão não comido para o triturador de lixo, encontrei um talão escondido atrás da cafeteira. Almoço para 2 no Romanos.
O nosso restaurante de aniversário. A data era de ontem. A hora marcava 13h30, quando David me tinha mandado uma mensagem a dizer que estava no almoço de trabalho com colegas. Mas foi a nota manuscrita no verso que fez as minhas mãos tremerem. Mal posso esperar para sentir o bebê a mexer. Amo-vos aos dois. Dê aos dois. Ele amava-os aos dois. A Jéssica e o bebê. Uma família pronta que não me incluía. Subi lentamente as escadas, passando pelo quarto de hóspedes onde a minha sogra tinha deixado roupas de bebê espalhadas sobre a minha mesa de pintura. No meu quarto, abri o portátil e pesquisei algo que nunca pensei que precisaria de investigar. Serviços de testes de ADN. Os sites explicavam testes de paternidade, procedimentos de cadeia de custódia, implicações legais. Marquei 3 empresas diferentes e comparei os tempos de processamento. Depois abri a minha antiga agenda, aquela encadernada em couro que a minha mãe me tinha oferecido como presente de casamento. Folheei páginas de contatos, passando por amigos da faculdade e parentes distantes até encontrar o que procurava. Aaron Mitchell, o ex-namorado da Jéssica de há 2 anos. Aquele por quem ela chorou durante meses depois do fim da relação. Aquele que os meus pais achavam demasiado intenso e instável para a filha. Fiquei a olhar para o número de telefone dele, escrito com a minha própria letra cuidadosa de quando a Jéssica me pediu para o guardar só por precaução. Ela fez-me prometer que nunca o apagaria, alegando que um dia poderia precisar dele para ter encerramento. Pois bem, encerramento era exatamente o que eu planeava dar-lhe. Desquei o número do Aaron na manhã seguinte enquanto David tomava banho. Os meus dedos tremiam ao pressionar cada dígito, a memória muscular a guiar-me por números que já tinha visto, mas nunca usado. O telefone tocou 3 vezes antes de a voz familiar atender. Olá, sou a Erin, irmã da Jéssica. Mantive a voz firme, profissional. Sei que isto é inesperado, mas preciso de te perguntar algo importante. Houve uma longa pausa. Ao fundo, ouvi trânsito e o que parecia maquinaria de construção. Sarah, já lá vão 2 anos? Está tudo bem? Quando foi a última vez que viste a Jéssica? Outra pausa, mais longa desta vez. Por que estás a perguntar? Por favor. Aaron. É complicado, mas preciso mesmo de saber. Ele suspirou. Encontramo-nos por acaso há cerca de 4 meses naquele café na Fifth Street. Parecia diferente, mais feliz, acho eu. Conversamos uns 20 minutos. Por quê? Há 4 meses. Precisamente na altura em que a Jéssica dizia que a relação com o David tinha começado. Mas se ela está grávida de 3 meses agora, o tempo não batia certo. Agradeci ao Aaron e desliguei, a minha mente a correr com possibilidades que não queria considerar. Passei o resto da semana a tornar-me detetive na minha própria vida. Enquanto David estava no trabalho, examinei o nosso calendário partilhado, cruzando as datas das viagens de negócios dele com as publicações da Jéssica nas redes sociais. O David tinha estado em Chicago durante uma conferência de 3 dias no início de fevereiro. Exatamente nas mesmas datas, a Jéssica publicou fotos de umas férias na praia na Florida com amigas. No entanto, ela disse no jantar que esses dias de fevereiro tinham sido quando a relação deles se intensificou. O Instagram dela contava uma história diferente da do anúncio da gravidez. Revi publicações de meses, capturando ecrãs com datas e localizações. Havia fotos dela em provas de vinhos em janeiro, a segurar copos cheios com legendas sobre mimar-me a mim própria. Fotos de uma viagem de esqui em dezembro onde estava claramente a beber cerveja com amigos. Se está grávida de 3 meses agora, teria estado a consumir álcool durante todo o primeiro trimestre. Mas foi a foto do Dia dos Namorados que me gelou. A Jéssica num restaurante romântico, de mãos dadas sobre a mesa com alguém cujo rosto estava parcialmente obscurecido pela luz das velas. O homem tinha o relógio prateado distinto do Aaron, aquele com a moldura riscada que ele usava todos os dias quando namoravam. Ampliei a imagem até os pixéis desfocarem, mas tinha certeza. Nesse fim de semana, sugere que eu e o David visitássemos a Jéssica para ver como ela estava e começarmos a apoiá-la mais. Ele pareceu surpreendido com o meu interesse repentino, mas concordou. Preparei um saco de oferta com chás de ervas e uma caneca de cerâmica bonita que disse ter comprado especialmente para esta ocasião. O apartamento da Jéssica estava diferente, mais arrumado. Ela sempre foi desorganizada,
deixava louça na banca e roupa pelas cadeiras. Mas agora tudo estava organizado, quase clínico. Revistas de gravidez empilhadas cuidadosamente na mesa de centro ao lado de frascos de vitaminas pré-natais que pareciam intocados. "Estás maravilhosa", disse-lhe, estudando-lhe o rosto com atenção. Ela parecia diferente, mas não da forma como as grávidas normalmente parecem. Estava nervosa, agitada. Os olhos dela iam do David para mim como se estivesse a calcular algo. "Obrigada pelo conjunto de chá", disse ela, a desembrulhar o meu presente. "É lindo." "Pensei que gostarias de ter algo especial para tua rotina da manhã", respondi, observando enquanto ela examinava cada peça. "Queres que te prepare um chá agora? Deves manter-te hidratada." Ela concordou, e ocupei-me na cozinha dela, propositadamente sem pressa. Quando regressei com a caneca a fumegar, conversamos sobre consultas médicas e preparativos para o bebê. A Jéssica segurava a chávena com cuidado, bebendo chá de camomila suficientemente forte para disfarçar qualquer sabor residual. "Já pensaste em contar ao Aaron?" Perguntei com naturalidade, reparando como a mão dela congelou a meio caminho dos lábios. "Porque havia de contar-lhe alguma coisa", respondeu, mas a voz tinha um tom estranho. "Oh, só pensei que vocês foram tão próximos em tempos. Ele não merece saber que estás feliz?" O David parecia confuso com o rumo da conversa, mas seguia as instruções à risca, passando o cotonete por dentro da caneca que a Jéssica tinha usado e preservando cuidadosamente a saliva da escova de dentes do David. Identifiquei tudo de acordo com as especificações do laboratório e fui pessoalmente aos correios, sem confiar na recolha da caixa de correio. A espera foi tortura. 2 semanas pareceram 2 meses. Segui a minha rotina normal, mas tudo parecia surreal, como se estivesse a atuar numa peça onde me tinha esquecido das falas. O David continuava o seu padrão de saídas madrugadoras e regressos tardios. A minha sogra trouxe mais artigos de bebê. A Jéssica publicou fotos das ecografias nas redes sociais que eu estudei como peças de um puzzle. O envelope chegou numa tarde de terça-feira. Branco simples, sem remetente, exceto pela caixa postal do laboratório. As minhas mãos tremiam tanto que mal consegui abri-lo. Dentro estava uma única folha de papel com timbre oficial e linguagem clínica que reduziu o meu mundo inteiro a percentagens e probabilidades. Com base na análise genética, David Mitchell é excluído como pai biológico da amostra testada. Probabilidade de paternidade: 0%. Li a linha 3 vezes antes que as palavras fizessem sentido. O David não era o pai. O bebê que a Jéssica carregava pertencia a outra pessoa. Tudo isto, o anúncio no jantar de família, a culpa, a destruição do meu casamento, foi construído sobre uma mentira. Mas eu não gritei. Não liguei a ninguém. Não confrontei a Jéssica nem o David, nem exigi explicações. Em vez disso, dobrei cuidadosamente o papel e coloquei-o na gaveta da secretária. Depois fiz uma lista de compras e planeei o jantar mais importante da minha vida. Os convites eram simples, elegantes. Juntem-se a nós para um jantar de celebração para dar as boas-vindas à nova adição da nossa família. Entreguei-os pessoalmente aos meus pais, enviei um à minha sogra e conduzi até a morada atual do Aaron para deixar um debaixo da porta. No final de cada convite, adicionei uma nota manuscrita. A sua presença significaria o mundo para nós neste momento especial. O convite do Aaron incluía uma linha adicional. "Há algo importante que precisas de saber. O palco estava montado. A verdade pronta para fazer a sua estreia." E pela primeira vez em semanas, senti-me genuinamente entusiasmada com alguma coisa. A noite de sábado chegou com um ar fresco de outono que tornava tudo mais nítido, mais definido. Passei o dia inteiro a preparar tudo, movimentando-me pela cozinha com uma precisão que nunca tinha sentido antes. Cada detalhe importava esta noite. A carne assada tinha de estar perfeita. O vinho tinha de respirar a temperatura certa. A sala de jantar tinha de parecer acolhedora o suficiente para baixar as defesas de todos. O David notou a minha energia em vulgar, mas interpretou-a completamente mal. "É bom ver-te entusiasmada por receber toda a gente", disse ele, ajustando a gravata em frente ao espelho do corredor. "Acho que este jantar vai ser bom para todos nós." Sorri e entreguei-lhe os guardanapos de pano para dobrar. "Sim, acho que esta noite vai mudar tudo."
Os meus pais chegaram primeiro. A minha mãe trazia um ramo de rosas amarelas e o meu pai segurava uma garrafa de champanhe. Pela celebração, disse ele, embora o sorriso parecesse forçado. Conseguia ver que ainda estavam a processar tudo o que tinha acontecido no último jantar de família. Ainda a tentar perceber como navegar nesta nova realidade. A minha sogra apareceu 15 minutos depois com uma caixa de joias debaixo do braço. Trouxe algo especial, anunciou, abrindo a caixa para revelar uma delicada tornozeleira de prata com pequenos guizos. Isto era do David quando era bebê. Tenho guardado para o meu primeiro neto. A posse casual no tom dela fez-me cerrar o maxilar, mas mantive a compostura. Que gesto tão atencioso da sua parte trazer relíquias de família, disse eu, pegando na caixa das mãos dela. Tenho a certeza que o bebê vai estimar isto um dia. A Jéssica e o David entraram juntos, e notei imediatamente o quão confortáveis estavam um com o outro. Ela tinha a mão no braço dele ao entrarem pela porta, e ele guiou-a para a cadeira mais confortável sem que ninguém pedisse. Moviam-se como um casal que estava junto há anos, não como duas pessoas apanhadas num caso escandaloso. Estás radiante, disse a minha mãe a Jéssica. E era verdade. A minha irmã praticamente irradiava satisfação. Usava um vestido fluido que realçava a barriga ainda pequena, e mantinha sempre uma mão pousada de forma protetora sobre o ventre. Cada gesto parecia calculado para lembrar todos da sua condição, da preciosa vida que carregava. A conversa ao jantar fluiu surpreendentemente bem. Falamos de nomes de bebés e temas para o quarto. O meu pai contou histórias de quando eu e a Jéssica éramos crianças. A minha sogra falou dos planos para mimar o neto. Durante tudo isso, desempenhei o papel de anfitriã perfeita, enchendo copos de vinho e desviando conversas de silêncios constrangedores. Servi a sopa com mãos firmes, embora por dentro me sentisse a vibrar de ansiedade. Todos elogiaram o creme de abóbora e aceitei os elogios com gratidão enquanto, mentalmente, fazia contagem decrescente até a sobremesa. O prato principal foi servido e retirado. A minha mãe ajudou-me a levantar os pratos enquanto os homens discutiam os resultados do futebol. A Jéssica pediu licença para ir à casa de banho 2 vezes, e em ambas o David ficou visivelmente preocupado. Estás bem? Perguntou ele depois da segunda vez. Talvez devesses deitar-te um pouco. Estou bem, assegurou ela. Mas reparei no olhar rápido que lançou para a porta da frente. Estava nervosa com algo, embora o escondesse bem. Quando trouxe os pratos de sobremesa, a campainha tocou. A mesa inteira ficou em silêncio. O David olhou para o relógio, com a testa franzida. Estamos à espera de mais alguém? Na verdade, sim, disse eu, pousando o tabuleiro da sobremesa e alisando o vestido. Convidei mais um convidado. Achei que seria bom termos toda a família reunida. Abri a porta da frente e encontrei o Aaron no alpendre, vestido com fato azul marinho e gravata bordô. Tinha cortado o cabelo desde a última vez que o vi, e parecia nervoso mas determinado. Na mão, trazia um pequeno saco de presente com papel de seda a espreitar pelo topo. Aaron, disse eu calorosamente, alto o suficiente para todos na sala de jantar ouvirem. Muito obrigada por vires. Por favor, entra. O silêncio vindo da sala de jantar era ensurdecedor. Conduzi o Aaron pelo corredor, observando todas as cabeças virarem-se na nossa direção. Os meus pais pareciam confusos. A minha sogra mostrava-se incomodada com a interrupção. As sobrancelhas do David estavam franzidas num vinco profundo, mas foi a reação da Jéssica que eu esperava. A cor desapareceu do rosto dela tão rapidamente que pensei que fosse desmaiar. Começou a levantar-se, depois voltou a sentar-se, e agarrou o rebordo da mesa como se precisasse de apoio. A boca abria e fechava sem emitir som. A todos, anunciei alegremente. Quero apresentar-vos o Aaron Mitchell. É um velho amigo da família. Aaron, de certeza que te lembras dos meus pais, claro, e está é a minha sogra, Patrícia. O meu marido, David, e a Jéssica. Os olhos do Aaron encontraram imediatamente os da Jéssica, e algo passou entre eles que era demasiado complexo para eu entender completamente. Reconhecimento, sem dúvida, mas também dor, saudade, e algo que talvez fosse esperança. Olá, Jéssica, disse ele baixinho. Estás diferente. O que estás aqui a fazer? Murmurou ela, com a voz quase inaudível.
Fui eu que o convidei, disse eu, dirigindo-me ao. Namoramos durante quase 2 anos até ela acabar comigo há 6 meses. A matemática pairava no ar como fumo. 6 meses, não 2 anos. A linha temporal cuidadosamente construída da Jéssica começava a desfazer-se em tempo real. Na verdade, disse eu, alcançando o envelope. Acho que há algo que todos devem saber antes de passarmos à sobremesa. Algo que muda tudo. As minhas mãos estavam surpreendentemente firmes enquanto abria o envelope e retirava os resultados do laboratório. A Jéssica fez um som baixo, quase um gemido. O David olhava de um para o outro, entre o Aaron e a Jéssica, com as peças do puzzle finalmente a encaixar-se na sua mente. Mandei fazer uns testes, anunciei à sala, só para ter a certeza absoluta sobre a paternidade do bebê. Sabem, por causa do historial médico. A genética familiar é tão importante. Desdobrei o papel e li em voz alta, clara e forte. Com base na análise genética, David Mitchell é excluído como pai biológico. Probabilidade de paternidade: 0%. O silêncio que se seguiu foi tão completo que consegui ouvir o tic-tac do relógio de parede. Na sala ao lado, o garfo da minha mãe caiu no prato. O meu pai tirou os óculos e limpou-os desnecessariamente. A boca da minha sogra ficou aberta de choque. O Aaron deu um passo à frente, o rosto uma mistura de confusão e perseção a surgir. Jéssica, há algo que me queiras dizer? Mas a Jéssica ficou apenas sentada, imóvel, a olhar para o papel nas minhas mãos como se fosse uma arma apontada diretamente ao coração. A verdadeira questão, disse eu, dobrando os resultados e colocando-os de volta no envelope, é porque sentiu a minha irmã necessidade de destruir o meu casamento por um bebê que nunca foi do meu marido. A explosão que se seguiu à minha revelação destruiu mais do que apenas a noite. A Jéssica finalmente encontrou a voz, mas saiu em negações desesperadas misturadas com acusações. Planeaste isto, gritou ela, apontando-me o dedo trêmulo através da mesa. Orquestraste isto tudo só para me humilhares. O Aaron continuava parado junto à porta, ainda com um saco de presente na mão, a tentar processar o que tinha acabado de presenciar. Jéssica, o bebê é meu? Perguntou ele, com a voz mal acima de um sussurro. Ela virou-se para ele com uma fúria que eu nunca tinha visto antes. Não te atrevas a vir aqui fingir que te importas. Foste tu que me deixaste, lembras-te? Disseste que eu era drama a mais para tua preciosa carreira. Foste tu que acabaste comigo, respondeu Aaron, visivelmente confuso. Disseste que precisavas de espaço. Disseste que tinhas conhecido outra pessoa porque eu estava grávida e tu não estavas pronto para ser pai. As palavras saíram-lhe da garganta como se estivessem presas lá há meses. A sala explodiu. A minha mãe soltou um suspiro e tapou a boca. O meu pai levantou-se tão rápido que a cadeira caiu para trás. O David finalmente falou, a voz fria e distante. Então isto tudo foi o quê? Um plano elaborado para me prender a criar o filho de outro homem. O rosto da Jéssica desfez-se, mas não havia lágrimas, apenas desespero cru. Não era suposto acontecer assim. Eu estava assustada. O Aaron já tinha seguido em frente, conseguido aquela promoção em Seattle. Tu estavas casado, mas miserável. Eu pensei que se conseguisse fazer resultar. Fazer resultar o quê? Exigiu David. Destruir o meu casamento? Mentir a nossa família inteira? A minha sogra levantou-se da cadeira como uma rainha destronada. A tornozeleira de prata que trouxera estava abandonada sobre a mesa, os seus pequenos guizos silenciosos. Tenho netos para mimar, anunciou ela friamente, mas não virão desta família. Pegou na mala e no casaco com movimentos precisos, cada gesto a irradiar orgulho ferido. David, quando decidires comportar-te como o homem que criei, sabes onde me encontrar. Saiu sem olhar para trás, e de alguma forma, a sua partida pareceu mais definitiva do que qualquer discussão. O meu pai foi o seguinte a falar, a voz pesada de desilusão. Jéssica, como pudeste fazer isto à tua irmã? À nossa família? Não me venhas dar lições sobre lealdade familiar, disparou a Jéssica, o desespero a transformar-se em raiva defensiva. Onde estavam todos quando precisei de apoio? Quando estava assustada e sozinha? Nunca estiveste sozinha, disse a minha mãe baixinho, lágrimas a correr-lhe pelo rosto.
Nós teríamos ajudado. Teríamos apoiado a ti e ao bebê. Teríamos tentado resolver algo com Aaron, mas isto, mentir, manipular, destruir o casamento da tua irmã. Isto não é a pessoa que criamos. O Aaron pousou o saco de presente na mesa lateral e aproximou-se da Jéssica. Eu teria voltado, disse simplesmente. Se me tivesses contado sobre o bebê, teria encontrado forma de fazer funcionar. Eu amava-te. Amava, repetiu a Jéssica amargamente. Passado. Sim, confirmou Aaron sem hesitação. Passado, porque a mulher que eu amava não teria feito isto. A luta saiu toda da Jéssica de uma vez. Caiu na cadeira, com uma mão ainda pousada na barriga, parecendo mais pequena e perdida do que eu alguma vez a tinha visto. Por um momento, quase senti pena dela. Quase. O David virou-se para mim e vi algo que não esperava nos olhos dele. Não era culpa nem vergonha, era alívio. Obrigado, disse ele baixinho, por descobrires a verdade, por terminares isto antes que fosse ainda mais longe. Não me agradeças, respondi, com a voz firme. Agradece a ti mesmo. As tuas escolhas foram feitas muito antes desta noite. Ele acenou lentamente, entendimento a passar entre nós. Vou arrumar algumas coisas e ficar no hotel. Devíamos provavelmente falar sobre os assuntos práticos, advogados e tudo isso. Não há nada a discutir, disse eu, surpreendendo-me com quão calma soava. Vou tratar dos papéis esta semana. O teu advogado pode contactar o meu. Sara, sei que estraguei tudo, mas talvez possamos tentar terapia. Mesmo que o bebê fosse meu. Mesmo que o bebê fosse teu, interrompi. Eu já teria acabado. Isto não é sobre a Jéssica ou a gravidez. É sobre quem tu escolheste ser quando pensaste que ninguém estava a ver. Isso silenciou-o por completo. Os meus pais juntaram as suas coisas em silêncio. A minha mãe parando para me beijar a testa. Estamos orgulhosos de ti, sussurrou. Por lidares com isto com tanta dignidade. O meu pai apertou-me o ombro. Vais continuar forte. Sempre foste. Depois de saírem, ficamos só eu, a Jéssica, o Aaron e o David na sala de jantar, rodeados pelos restos do que era para ser um jantar de celebração. O silêncio prolongou-se até o Aaron finalmente falar. Preciso de saber sobre a saúde do bebê, disse ele a Jéssica. Historial médico, cuidados pré-natais, tudo. Isto muda as coisas para mim também. A Jéssica acenou em silêncio, finalmente a perceber que a sua elaborada mentira não lhe trouxe nada e custou-lhe tudo. O David desapareceu lá em cima e voltou com uma mala feita à pressa. Parou à porta da frente, olhando para mim uma última vez. Desculpa, disse ele. Por tudo. Eu sei que estás, respondi. Mas pedir desculpa não conserta nada. Só te faz sentir melhor por te ires embora. Depois dele sair, o Aaron ajudou a Jéssica a ir até ao carro. Observei da janela enquanto conversavam na minha entrada durante quase 20 minutos. A linguagem corporal dizia tudo. A distância cautelosa dele, os gestos suplicantes dela, o acenar final de cabeça antes de ele se afastar para o seu próprio carro. Passei o resto da noite a arrumar tudo sozinha, a lavar louça, dobrar guardanapos e guardar a porcelana boa. O silêncio que se instalou naquela noite não era o silêncio sufocante dos segredos. Era o silêncio pacífico da verdade finalmente dita, das máscaras finalmente retiradas, de uma mulher finalmente livre para respirar na sua própria casa. Servi-me de um copo de vinho e sentei-me na minha cadeira favorita, a olhar à minha volta para o espaço que era novamente só meu. O amanhã traria advogados, papelada e conversas difíceis. Mas esta noite, pela primeira vez em muito tempo, sentia-me outra vez. A primeira manhã em que acordei sozinha na minha casa foi como emergir debaixo de água. Sem passos apressados no corredor. Sem duche ligado enquanto eu fazia café. Sem andar em bicos de pés à volta do humor de outra pessoa. Apenas silêncio e possibilidade estendendo-se à minha frente como uma tela em branco. Preparei pequeno almoço para ovos mexidos com ervas frescas da horta que negligenciara durante meses. Enquanto comia ao balcão da cozinha, ainda de pijamas 9 horas da manhã, percebi que não me lembrava da última vez que fizera algo tão simples sem olhar para o relógio ou preocupar-me com o horário de outra pessoa. Os papéis do divórcio foram surpreendentemente simples.
O advogado do David era eficiente e profissional, claramente com vontade de encerrar tudo rapidamente. Não houve discussões sobre bens ou propriedades, nem negociações amargas. O David ficou com o carro dele e com a conta de reforma. Eu fiquei com a casa e tudo dentro dela. Dividimos as poupanças conjuntas a meio e seguimos caminhos separados. 3 semanas depois do jantar, dei por mim sentada no meu estúdio de pintura, o espaço que a minha sogra queria transformar num quarto de bebê. Reclamei-o por completo, montando o cavalete junto à janela onde a luz da manhã era melhor. Os dedos sentiam-se desajeitados ao início, enferrujados por meses de negligência. Mas a memória muscular voltou quando comecei a misturar as cores na paleta. Não estava a pintar nada em específico, apenas a deixar o pincel mover-se pela tela na direção que me parecia certa. O azul deu lugar ao verde, depois ao roxo, depois ao amarelo. Cores que não me permitia usar quando tudo na minha vida parecia cinzento. Foi então que comecei a escrever. Não porque tivesse algum grande plano ou mensagem para partilhar, mas porque os pensamentos na minha cabeça precisavam de um lugar onde ir. Criei um blog anônimo chamado Segundas Oportunidades e escrevi sobre as pequenas descobertas que fazia todos os dias. Como era cozinhar o jantar sem me preocupar se outra pessoa ia gostar. Como era ver o que quisesse na televisão. Como era ir para a cama quando estava cansada em vez de ficar acordada à espera de alguém que podia nem voltar para casa. As respostas surpreenderam-me. Mulheres de todo o país começaram a comentar, a partilhar as suas próprias histórias de traição e reconstrução. Algumas estavam a passar por divórcios. Outras tinham sobrevivido a casos. Algumas lidavam com traições familiares que faziam a minha situação parecer simples em comparação. És tão corajosa, escreveu uma mulher. Gostava de ter a tua força. Mas eu não me sentia corajosa. Sentia-me como se estivesse a tropeçar em cada dia, a descobrir tudo à medida que seguia. Força parecia uma palavra demasiado grande para o que eu estava a fazer. Eu estava apenas a recusar desistir. O meu pai ligou numa terça-feira à noite, algo que nunca tinha feito antes. O David é que sempre manteve o contato com a minha família. Devo-te um pedido de desculpas, disse ele sem rodeios. Devia ter visto o que se estava a passar. Devia ter te protegido melhor. Pai, não podias ter sabido. Podia ter feito mais perguntas. Podia ter prestado mais atenção à tua aparência durante aqueles jantares de família. Estavas a desaparecer mesmo à nossa frente e estávamos todos demasiado focados no drama da tua irmã para reparar. A honestidade dele apanhou-me de surpresa. Falamos durante 1 hora, mesmo falamos, como não fazíamos desde que eu era adolescente. Contou-me sobre o casamento difícil dos próprios pais, sobre lições que aprendeu tarde demais para ajudar as filhas a navegar os seus relacionamentos. A minha mãe visitou no fim de semana seguinte, trazendo sopa caseira e ficando para me ajudar a reorganizar o quarto de hóspedes. Enquanto dobrávamos os lençóis juntas, chorou em silêncio. Falhei-te, disse ela. Estava tão preocupada em manter a paz que me esqueci de proteger a minha própria filha. Não falhaste comigo, mãe. Não podias ter impedido as escolhas da Jéssica. Mas eu podia ter feito escolhas diferentes. Podia ter te ligado mais vezes. Podia ter insistido em passar tempo contigo separadamente, e não apenas nos encontros de família onde todos estavam a representar uns para os outros. Estas conversas com os meus pais foram como encontrar partes de mim que tinha esquecido que existiam. A filha que tinha sido confiante e divertida antes de aprender a encolher-se para caber na vida de outra pessoa. O bebê da Jéssica nasceu em dezembro, como previsto. O Aaron esteve presente no parto, soube-o pela minha mãe, mas não ficou. Tinha se mudado de volta para Seattle permanentemente, estabelecendo um acordo de custódia que lhe permitia fazer parte da vida da filha sem ter de reconstruir uma relação com a Jéssica. A minha sogra nunca ligou nem visitou. A irmã do David enviou uma breve mensagem a pedir desculpa pelo comportamento da mãe, mas esse foi o único contato daquele lado da família. A ausência dele sentia-se mais como um presente do que como uma perda. Percebi quanta energia tinha gasto a tentar ganhar a aprovação de pessoas que nunca me aceitaram verdadeiramente. 6 meses depois de o divórcio ter sido finalizado, encontrei-me a escrever uma carta que sabia que nunca iria enviar. Começou como terapia, uma forma de organizar os meus pensamentos sobre tudo o que tinha acontecido.
Mas, à medida que escrevia, tornou-se outra coisa. Uma estranha espécie de carta de gratidão. Querida Jéssica, começava. Provavelmente pensas que te odeio. Provavelmente pensas que vou passar o resto da vida amarga com o que fizeste ao meu casamento. Mas aqui está o que não entendes. Não roubaste a minha vida. Libertaste-me de uma vida que me estava lentamente a sufocar. Escrevi sobre como meu casamento já estava a falhar muito antes de ela se ter envolvido. Como eu e o David andávamos em piloto automático há meses. Talvez mais. Como me tinha concentrado tanto em ser a esposa perfeita que me esqueci de quem era por baixo de todo esse esforço. Cá dentro, a minha casa estava quente, tranquila e completamente minha. Pela primeira vez desde aquele devastador jantar de família, senti-me verdadeiramente feliz. Não a felicidade desesperada e forçada de quem tenta convencer-se de que tudo está bem, mas a satisfação profunda e constante de quem aprendeu a diferença entre estar sozinha e sentir-se sozinha. Tinha a minha verdade. Tinha a minha liberdade. Tinha a minha segunda oportunidade. E isso era mais do que suficiente para construir uma vida. Se esta história de verdades escondidas e força silenciosa te manteve agarrado, até ao fim, carrega no botão de gosto agora mesmo. A minha parte favorita foi quando a Sarah revelou os resultados de ADN naquele jantar perfeitamente orquestrado, vendo as máscaras de todos finalmente caírem. Qual foi o teu momento favorito? Deixa nos comentários abaixo. Não percas mais histórias inspiradoras como esta. Subscreve e ativa o sino de notificações para nunca perderes um novo vídeo.